Oi, pessoal. Então voltamos ao curso de Estatísticas Educacionais e agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria da resposta ao item, tá? Então falamos inicialmente sobre a teoria clássica dos testes e em seguida ela é equivalente à análise descritiva e depois vem a teoria da resposta ao item, que é mais a parte inferencial. Bem, sabemos que tudo está associado a mensurações. E o que a gente está medindo? A gente está medindo características gerais, muitas vezes não observáveis, que quando é esse o caso, nós chamamos de construtos, de forma muito geral, ou no campo da educação chamamos de proficiências, ou várias outras características. Vemos que desde o início das nossas vidas estamos ah, muito vinculados a mensurações. Por exemplo, desde o início da nossa vida, nós temos lá um gráfico que deve indicar como está o nosso desenvolvimento em termos de altura, em termos de peso, que em geral tem essa característica aqui, onde a linha mais escura nos indica o comportamento mediano e as outras linhas são alguns percentis, percentil 75, percentil 90, percentil 95 e assim para baixo também. Então, além disso, das mensurações em termos de peso, em termos de altura, também tem outras mensurações que são feitas. Aqui tem uma ilustração dizendo que a gente está medindo a circunferência craniana ou está fazendo uma medida do pezinho. Então tem várias outras que a gente pode associar. Muitas a gente trabalha no contexto da TCT, Teoria Clássica dos Testes, que nessa ilustração é como se a gente tivesse três bolinhas aqui, ou seja, três itens corretos, e aqui no outro lado três itens corretos também, e que eles basicamente têm o mesmo peso. Item correto na teoria clássica, em geral, está associado ao mesmo peso dos itens. Precisa ser assim? Não, não precisa. Você pode até ter pesos diferentes associados a cada item, mas isso em geral não funciona. E na TRI a gente já pressupõe que cada item tem pesos diferentes ou características diferentes. Por vezes a TCT é chamada de analógica e a TRI é chamada de digital. Então, falando um pouco mais sobre a TRI, ela tem uma construção estatisticamente consistente, ela permite a comparabilidade entre séries, anos, ou seja, momentos de avaliação distintos. Ela identifica características diferentes em um mesmo item, que nós vamos chamar de discriminação, dificuldade, acerto ao acaso ou descuido em algumas situações. Ela permite a criação de bancos de itens, que é uma coisa extremamente importante, principalmente quando a gente pensa em implementar avaliações computacionais, online ou não. Aí a gente precisa ter um grande banco de itens, em geral calibrados num certo sentido. Podemos fazer também estudo de fatores associados ao desempenho. Então, quais são os fatores que estão influenciando o meu desempenho? Tipo formação dos pais, tipo organização da escola, tipo formação dos professores. Então, tem muitas características que estão associadas ao desempenho e que em geral é implementado com os resultados da TRI. Por quê? Porque em geral a escala única que vai ser mais clareado, ela ajuda muito nisso. A identificação do número de dimensões dos itens, isso é outra coisa extremamente importante, que na teoria clássica o tratamento é muito mais complicado, menos preciso. Então
item ele pode estar medindo 2, 3 características diferentes que eu chamei de construtos ou dimensões ou tipos de proficiência diferentes. Essas são as dimensões. Bom, posso fazer avaliação de curvas de crescimento, das proficiências ao longo do tempo, ao longo das séries. Então, tem muitas situações onde a TRI realmente oferece resultados muito melhores. E tem vários outros, fazer análise diferencial de itens. Bom, aqui nessa ilustração, na verdade, a gente está com dados reais. E aqui eu estou medindo a proficiência em língua portuguesa, vai de 95, proficiência média de 95, até a última edição divulgada, que foi 2019. Então, por exemplo, essa linha aqui de baixo é a proficiência do quinto ano, antiga quarta série. Então, nos anos iniciais da educação, do ensino fundamental, da educação básica, começou-se com esse comportamento, uma proficiência razoável. No ano de 95, a proficiência foi 188,3. Depois foi havendo um ingresso muito maior de alunos que antes estavam fora da escola e que foram incorporados na escola. E aí, obviamente, esses alunos entravam com uma proficiência mais baixa, o que levou o grupo total a ter uma proficiência mais baixa. E a partir daqui voltou a ter o crescimento, porque esse grupo foi já entrando no ritmo e sendo incorporado a características da própria avaliação. Então esse é o quinto ano. Aqui tem o nono ano, que na componente anterior era, nomenclatura anterior era a oitava série. Esse ponto 250.0 a gente diz que foi a referência. Em 1997, no oitavo ano, esse caso é de língua portuguesa, mas a mesma coisa aconteceu em matemática, foi estipulado que a proficiência média seria 250. Então ela fixou um ponto. A partir daí, você vai acompanhar o quanto essa evolução, ou seja, aumentando ou diminuindo, isso ocorreu ao longo do tempo. Então, por isso que a gente diz que efetivamente existe uma escala de comparabilidade ao longo do tempo. Tá? Essa curva laranja aqui é do nono ano e a outra superior é do terceiro ano do ensino médio. Então, eu espero de fato que o terceiro ano do ensino médio, em cada um dos anos, esteja acima do nono ano, que vai estar acima efetivamente do quinto ano. Tá? A de língua portuguesa é essa, de matemática é muito similar. Bom, mas o que é tal da teoria da resposta ao item? A gente cria um modelo, a gente tem que ter algumas coisas que a gente vai supor. Então a TRI baseia-se em um conjunto de modelos estatísticos que relacionam um ou mais traços latentes, aquela coisa do construto, eles são efetivamente não observados, de um indivíduo com a probabilidade deste indivíduo dar uma resposta certa a um item. Então é isso. Em função da minha proficiência em língua portuguesa, por exemplo, qual é a probabilidade de eu dar uma resposta positiva certa a um item de língua portuguesa? Então é isso que a gente tem que modelar através da TRI. Traço latente. O que é que a gente vai chamar de traço latente? Habilidade ou proficiência em matemática, grau de satisfação do consumidor, se for um tipo de questionário, ou grau de maturidade de uma empresa pela gestão da qualidade. Então tem muitas situações que a gente tem prova, outras que a gente tem questionário, e no geral a gente dá um nome para essa coisa que a gente quer medir de variável latente ou construto. Item vai ser basicamente uma questão da prova, uma pergunta do questionário ou algo que eu preencha simplesmente. Então, item é um nome genérico para representar toda essa teoria. E como já foi dito, podemos estimar características dos itens, vamos falar exatamente quais são as características e montar
por exemplo, um banco de itens. Então a gente vai supor que a gente tem uma escala de proficiência. Aqui nessa ilustração está representada com o número de menos 3 a 3, porque eu estou, na verdade, pensando que a distribuição da proficiência da população vai ser uma normal com média zero de DIV padrão 1. E nós sabemos que uma normal com média zero de DIV padrão 1, ela praticamente se concentra no intervalo de menos 3 a 3. Tá? E sabemos que quanto menor a proficiência de um indivíduo, menor vai ser a probabilidade de acerto de cada item. Então aqui, na verdade, essa curva preta mais escura representa a probabilidade de acerto a um particular item. Estou fixando o item, cada item vai ter suas características. Tá? Então, o indivíduo com baixa proficiência, será que a probabilidade dele acertar o item é zero? Em geral, se ele tiver a possibilidade de responder ao acaso, ele vai responder, vai acertar com uma probabilidade positiva. Por exemplo, nós temos 5 alternativas, uma correta, 4 incorretas, então a probabilidade dele acertar vai ser 1/5. É sempre 1/5? Não, não é, porque às vezes uma das alternativas ele consegue eliminar muito facilmente, mesmo indivíduo de baixa proficiência, e aí sobram 4 alternativas. Então essa probabilidade já vai ficar entre 1/5 e 1/4. Então muda bastante, não é um valor fixo. Também todo item tem que ter um nível, um parâmetro, uma quantidade de dificuldade, que vai ser representada por um parâmetro B. E cada item tem uma característica muito importante, que é o quanto ele consegue diferenciar indivíduos ou alunos de proficiências distintas. Quanto mais íngreme, mais elevada for essa curva aqui, então maior é essa capacidade de discriminação. Então, por conta disso, a gente vai chamar esse azinho que está associado à inclinação da curva de parâmetro de discriminação. O B vai ser um parâmetro de dificuldade, o C vai ser chamado parâmetro de acerto casual, ou acerto ao acaso. Bom, o que queremos estimar? Se a gente considera que a gente vai ter um modelo desses para cada item, então, a partir de um banco de dados, que vão ser as respostas de cada indivíduo aos vários itens da prova, tá? Em resposta individual, A, B, C, D, E, por exemplo. Então, com base nisso, para um número grande de indivíduos, ou seja uma prova, ou seja um questionário, nós vamos precisar estimar os parâmetros dos itens, que a gente vai apelidar de calibração, e vamos precisar estimar a habilidade ou proficiência ou grau de satisfação, maturidade, no geral construto dos indivíduos. Essa fase a gente vai chamar de scoring, em geral. Exemplos são com uma prova de matemática do Sistema Paraense de Avaliação Educacional para alunos de uma determinada série, ou um questionário sobre recursos físicos e pedagógicos da escola, por exemplo, no censo escolar do INEP, ou um questionário sobre qualidade de vida de pacientes que foram submetidos a determinado tratamento médico. E assim a gente tem uma infinidade grande de situações que a gente pode fazer a aplicação. Então, a ideia subjacente: quanto maior a proficiência de um indivíduo, de um aluno, maior a probabilidade dele acertar a cada questão de um teste. É por isso que tem esse comportamento crescente. Quanto maior a proficiência, maior é a probabilidade dele acertar um item. Tá? O uso de conceitos estatísticos, na verdade, está muito associado à independência, convergência, que são situações que a gente vê em vários problemas, tipo dos aniversários, da eleição, problemas que aparecem nas áreas de probabilidade de estatística. Olhando para o conjunto de respostas e as características de cada item, a pergunta é: qual é o valor mais provável para a proficiência em matemática, português ou ciências que gerou aquele conjunto de respostas?
Então, fixados os parâmetros dos itens, qual seria a proficiência que geraria aquelas respostas? É esse valor que vai ser a estimativa da proficiência. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma distribuição normal 0,1, tá, pontilhada. Cada indivíduozinho, cada aluno vai representar uma curva. É uma curvinha dessas. Que a gente vai chamar lá na frente de uma curva ou de uma distribuição de verossimilhança, uma função de verossimilhança de cada indivíduo. E por ser verossimilhança, é uma probabilidade, então o valor que maximiza essa função aqui de cada indivíduo é o valor da proficiência do aluno, tá? É uma das propostas, é uma das possibilidades de estimar, e cada indivíduozinho que é uma curva dessa vai ter o seu máximo, portanto vai ser a estimativa da proficiência ou da variável latente desse indivíduo. E a TRI pode sempre ser associado à coerência. Isso a gente vai ver em muitas situações que o indivíduo que tem uma proficiência muito baixa, acerta um item muito difícil, isso é incoerente. A TRI vai acabar dando um peso muito pequeno para aquele acerto e não vai ter impacto considerável. Assim como o indivíduo que tem uma proficiência muito alta, errar um item muito fácil tem um impacto menor do que se fosse contar simplesmente o número de acertos. Impacto tem, mas não é na mesma proporção. Bom, os principais modelos para TRI, eu mostrei uma curva crescente, mas na verdade existem vários tipos, tá? Essa curva crescente a gente vai chamar de curva característica do item, CCI se for a sigla em português, ou ICC se for a sigla em inglês. E a gente vai precisar ver isso porque muitos dos programas, os pacotes em R, vão estar com as siglas em inglês. Também chamada de função de resposta do item, ou FRI em português e RF em inglês. Então nós temos, por exemplo, aquele modelo crescente a gente pode até usar como modelo de ogiva normal, ou seja, a função de distribuição normal. Também pode ser um modelo com outra distribuição, a distribuição logística, e aí a gente pode ter um parâmetro só, assim como no caso normal, a gente pode ter um modelo logístico de um parâmetro, também é chamado de hash, modelo de hash, ou modelo logístico de 2 parâmetros. Ele é muito usado para questionários. O mais adotado é o modelo logístico de 3 parâmetros na situação em que a gente tem itens de múltipla escolha. E em casos mais extremos tem o modelo logístico de 4 e de 5 parâmetros, tá? Já com uso extremamente restrito. Também temos modelo de resposta nominal, ou seja, a gente quer ter uma curva para cada uma das alternativas de resposta A, B, C, D, E. Tá? Ou pode ser um modelo de resposta gradual, quando eu tenho que as alternativas dos itens têm uma gradação. Na área educacional acontece quando eu tenho os corretores que vão corrigir itens abertos. Aí eles vão dar nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, onde o nível 5 já é o totalmente certo, o nível 1 é o menos correto possível, então existe uma gradação. Neste caso, temos os modelos de resposta gradual, que foi proposto por Samejima, enquanto o nominal foi proposto por Bock. E aí tem variações que são modelo de escala gradual, modelo de escala gradual generalizado, e outras situações cuja o comportamento não é contínuo crescente, que é o modelo de desdobramento. Então, tem vários outros modelos que podem ser adotados de acordo com a característica do item. Bom, só para apresentar a forma das funções, no caso do modelo normal de 3 parâmetros, e os 3 parâmetros vão ser o A, que é a discriminação,
o B, que é dificuldade, e o C, que é acerto casual, basicamente eles vão ter esse comportamento, tá? E a forma da expressão, ou seja, aqui a gente está representando a probabilidade de U a resposta dicotômica em que é acerto ou erro ao item, o item I pelo indivíduo J. Então, 1 vai ser acerto. Fixada a habilidade do indivíduo J, então isso vai ser dado pela função ogiva normal, ou seja, a função de distribuição da normal 0,1 aplicada nesse ponto. Tá? Então, isso daqui a gente sabe que a função de distribuição da normal é a integral de menos infinito até o ponto da função densidade da normal. Então, ela foi usada durante um tempo, mas durante muito tempo ter que resolver essa integral, hoje já é muito mais tranquilo, mas houve uma certa dificuldade durante um tempo. Portanto, essa normal, que poderia ser de 1, de 2 ou de 3 parâmetros, acabou sendo substituída pela logística. A função de distribuição logística, crescente também. Então, esse vai ser um modelo logístico de 3 parâmetros, A, B e C. É claro que se em algumas situações, se eu puder supor que as pessoas, tipo um questionário, se elas respondem certamente, tipo grau de instrução, tipo sexo, tipo estado civil, então ela não está chutando. Considerando que está respondendo corretamente, então não tem chute, então os parâmetros C são todos zeros. E há situações também que a gente pode considerar que todas as discriminações são muito parecidas ou são iguais. E aí todos os A seriam iguais a 1, por exemplo, e aí só sobraria o B. E aí a gente teria um modelo de um parâmetro só. Quando fala em um parâmetro só, é só o B. Quando fala em 2 parâmetros, é o A e o B. E 3 parâmetros inclui o C. Então, o modelo logístico de 3 parâmetros, ele já tem essa forma, tá? Então, essa aqui é a parte principal dele, tá? Da função logística de... Aqui só tem 2 parâmetros, o A e o B, e o C entra nessa componente externa. Bom, já falamos no θ, que é a proficiência, no B, que é a dificuldade, no A, que é o acerto casual, e tem um D também ali. Esse D, na verdade, está associado a um fator de escala. Que escala? Bom, aqui a gente tem aí plotadas juntas a normal e a logística, tá? Função de resposta normal, função de resposta logística. E elas estão muito parecidas aí porque eu usei um valor de D igual a 1,702. O pessoal queria usar a normal, porém a normal apresentar dificuldade, porque tinha que calcular uma integral, e substituir pela logística. Mas a logística, ela, se não fosse o D igual a esse, ela dava um valor bem diferente. Mas alguém descobriu que se botasse uma constante lá D igual a 1,702, então ficava muito parecido com a normal. Percebam que tem pequenas variações, e essas variações aí, no máximo dá um centésimo. Tá? No máximo dá um centésimo. Então, se eu usar D igual a 1,702, eu fico com as duas muito parecidas. Até um tempo atrás, boa parte dos programas tinham o D implementado com D 1,702. Isso acaba tendo algum complicador. Hoje, boa parte dos programas simplesmente usa D igual a 1 e esquece que quer comparar com a função de distribuição normal ou curva característica normal. Bom, isso inclusive está no meu site www.elitontavares.com/educacional. Essa planilha está lá. Se quiserem, é só baixar, verificar a planilha Excel, mudar os valores de D e verificar que realmente ela muda bastante
mas para D igual a 1,702 fica realmente muito próximo. Bom, já foi falado que a logísticas de 1 a 5 parâmetros são disponíveis, mas a de 3 realmente é a que é mais considerada. E a pergunta primeira que surge é: como você conseguiria chegar ao valor de D? Você consegue montar um esquema, varrer possíveis valores de D de alguma forma e tentar encontrar esse valor de D? Fica como um breve exercício. Bom, a gente vai precisar falar sobre a distribuição da nossa proficiência, ou habilidade, ou construto, como queira chamar, e ela, em geral, é considerada ter distribuição normal, com uma determinada média, um determinado desvio padrão. Em geral, se adota a média 0 e desvio padrão 1 para fins do processo de estimação. Bom, e a normal 0,1, todo mundo já está cansado de saber, e importante, todo estatístico tem que ter em mente algumas propriedades dela. Primeiro que cerca de 2/3 da massa de probabilidade está até um desvio padrão da média, ou seja, a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, como está sendo dito aí, 68,27% é a probabilidade associada à distribuição normal 0,1, ou normal, nesse caso aí, impresso com média mi e desvio padrão sigma. E entre menos 2 e mais 2 sigmas, eu tenho 95,45%, ou seja, 0,9545 de massa. E entre 3 desvios padrões para cima ou para baixo, eu vou ter 99,73. Então, tem que ter em mente, além da função densidade da normal efetivamente, ter essa ideia de quanto ela está concentrada, até um desvio padrão, até 2 desvios padrões, 3, assim por diante. Ok? Bem, e essas curvas você pode usar algum programa pronto para poder visualizar melhor, trocar os tipos de curva. Eu gosto do Shine para visualizar essas curvas. Então, lá no R você pode usar esse comando, o item plot, o shine igual a true, para ele mostrar esses plots aqui. Antes tem que instalar e carregar o MIRT, que ainda não foi feito, mas depois eu vou mostrar os comandos para carregar o MIRT. Mas você pode ir lá rápido, instalar o pacote MIRT, carregar e depois já usar esse comando aqui para fazer isso. Então aqui você pode mudar a função de resposta do item, depois o tipo de curva, e aqui mudar o intervalo de θ, e depois tem os parâmetros. Aqui não é o B, é um D, que depois eu vou falar o que é. Aqui é o C, que chama de guess. E aqui tem um quarto parâmetro, que seria esse U de upper. Bom, isso aqui são ajustes feitos com dados reais. Foram usados dados do Enem aí, nesse caso aí foi um certo ano, foi linguagem e códigos, foi o item 44, e que o ajuste deu um A igual a 1,304, o B igual a 1,316, o C igual a 0,178, tá? Essa tela é de um programa chamado BilogMG, por sinal é de uma empresa chamada SSI Central, e é um programa relativamente bem usado, mas aqui a gente vai dar um enfoque mais no uso do R. Então essa foi a curva com aqueles parâmetros A, B e C. E o que que são esses pontinhos aqui? Esses pontinhos, o ideal é que eles fiquem o mais próximo da curva possível, tá?
dizendo que o ajuste foi bom. Então os pontinhos têm que ter um comportamento crescente. Claro que se você tiver um número grande de observações, isso deve acontecer, mas um número pequeno de observações vai ficar mais difícil que ele se concentre em cima da curva. E o que é que são os pontinhos aqui? Se eu pegar um monte de gente que tem em torno de -2 de proficiência, eu já estimei as proficiências, tá? Todas estimadas na escala 0,1, tá? Escala 0,1, ou seja, elas vão estar basicamente no intervalo de -3 a 3. E aí peguei num conjuntinho ali, digamos, de 1,9 a 2, e aí peguei, vai dar, sei lá, 1.000 indivíduos, e dentre esses 1.000 indivíduos, quanto acertaram esse item? Aí vai dar aqui 0,70 e pouco aproximadamente, quase 0,8, então dá esse pontinho. E toda estimativa tem, obviamente, um erro padrão que é usado para construir intervalo de confiança. Então aqui tem a bolinha e tem o intervalo de confiança. Então, para construir isso, na verdade, são definidos vários pontos, que normalmente se chama pontos de quadratura, e que aqui tem deveria ter mais um ou dois aqui no meio, mas teve pouca gente, por isso que não foi mostrado. Mas estão aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá? 20 pontos aí que foram usados para verificar se a curva efetivamente está sendo bem ajustada aos dados. Aqui tem outro item, também de linguagem de códigos. Os parâmetros são outros, dificilmente vai dar igual. Então, valores próximos, serão itens certamente um pouco similares. Está vendo que o ajuste foi muito bom. Tá? E aí pergunta, sempre vai dar bom assim? Não, às vezes tem pequenas diferenças ou até grandes. Esse aqui você vê que eventualmente o C poderia ser um pouco mais para baixo, o A poderia ser um pouco maior para poder fazer uma inclinação maior aqui. Vai ver que a gente precisaria dar mais passos no processo de estimação para que ele pudesse fazer um ajuste melhor. E tem itens que realmente não sei por que isso acontece, mas eles não têm um comportamento crescente. Esse aqui, na verdade, ele cresceu, depois deu uma estabilizada e depois voltou a crescer. Ele não tem o comportamento de uma função logística, uma ogiva normal. Ele realmente foi diferente. Isso acontece, foi um dado real, o que é estranho, mas realmente acontece. Inclusive, isso daí serviu para estudos sobre esse tipo de item e assim por diante. Há programas que geram, depois de todas estimados o parâmetro A, B e C, eles geram essa matriz de curvas. Tá? O R tem, o Bilog no caso tem também, esse aqui foi do Bilog, mas o R tem, e ele dá uma ideia, ele só não mostra os pontinhos, mas ele dá a ideia aqui de cada um para a gente olhar. Olha, esse daqui tem um C muito alto, por exemplo. Ou quando a gente vai olhar um que está muito para a direita, a gente vai ver que é um item difícil, ou muito para a esquerda é um item fácil, tipo esse daqui é um item fácil, esse aqui já é um item bem mais difícil, e assim por diante. Se fosse um item muito deitado, esse daqui quer dizer um item que tem uma discriminação mais baixa, bem baixa, ou muito íngreme, e tipo esse aqui, que realmente ele consegue separar muito bem indivíduos com habilidades relativamente próximas e próximo de um valor aqui B que não dá para saber aqui qual que é. Bem, e dando os primeiros passos no R, na componente TRI, tem um monte de pacotes que trabalham com a parte de TRI, assim como tem também da clássica. Eu falo aqui um pouco do LTM, que é o Latent Trait Model, modelo de variáveis latentes, de traços latentes. O IRTOS também é bastante conhecido,
tá? O LTM e RTOS, e o principal deles, que é o MIRT, Multidimensional Item Response Theory, teoria da resposta ao item multidimensional. Multidimensional no sentido de que um item pode ter mais de uma dimensão, mais de um construto, mais de um traço latente ou variável latente, sendo necessários para responder corretamente o item. Aqui eu coloquei escrever em minúsculo só para lembrar que os pacotes na verdade eles são em minúsculo. Eu escrevi maiúsculo aqui só para ter mais ficar mais claro. Então, primeira coisa na hora de usar um pacote, a gente tem que instalar ou carregar. Eu sempre gosto de usar esse comando aqui, que ele faz a pergunta: se já está instalado, se não está instalado, tem um não aqui, se não está instalado, eu instalo. Caso já esteja, se for falso aqui, eu simplesmente carrego. Carrego em qualquer caso. Bom, isso aqui é o problema da altura, que já foi falado na parte de TCT. Por sinal, para quem não respondeu ao questionário de altura, para conhecer os itens, é bom acessar um dos dois links aqui, responder, e a resposta não vai estar entre esses 211 que eu vou comentar aí, mas pelo menos já fica cadastrado mais um conjunto de respostas. Então aqui a primeira coisa eu vou ler o arquivo de alturas, foi respondido por 211 indivíduos, então eu vou usar o read fws, aqui eu botei no endereço no meu site, eliton.fpa.br/arquivos, /tri, /rtri, aqui tem os códigos do R, altura 211.dat. Ele é um arquivo que vai ter umas colunas que são representadas aqui. Primeiro o idit, a primeira coluna tem largura 3, depois largura 4, e depois tem as respostas aos itens, que são 14 respostas juntinhas individuais. Então aqui está repetir o 1 14 vezes. Não tem cabeçalho, o nome das variáveis não estão no início. E tem um separador decimal aqui igual vírgula, porque na verdade também tem uma variável que é para a pessoa responder qual é a verdadeira altura, até para poder comparar para ver se o resultado foi bom. Então aqui ele faz a leitura, tá? Como não tem cabeçalho, então a gente vai colocar aqui que o call names de altura, as colunas names ou simplesmente names, vão ser o ID do indivíduo, a altura efetivamente, e depois os I1, I2, I3 até I14. Por isso parte I1 a 14, então ele sai colando I1, I2, I3 até 14. Sem separação entre o I e o 14, eu poderia não colocar esse CEP igual, aspas, vazio, e colocar o parte 0. Aqui também funcionaria. Bom, se eu quiser um arquivo só com as respostas aos itens, eu posso fazer altura itens igual altura, todas as linhas, coluna da 3 até 16. Aí ele pega apenas as respostas onde tem as colunas que tem respostas dos itens. Nessa base de dados tem uma coisa que eu não tinha falado antes, que é o seguinte: quando a pessoa deixou em branco, está com código 9, que muitas vezes é usado para caracterizar um missing. Só que aí, se deixar, ele vai contar como uma resposta válida. A gente não quer isso. Então eu estou substituindo aqui todos os 9, onde tem 9, onde tem 9, vai dar verdadeiro, aí substitui por NA. Então NA vocês já viram no R que é um not available, não disponível. Então sim, agora a gente vai estar com a base de dados só no arquivo, a gente vai calibrar e
e depois estimar os construtos. Então, para calibrar, a gente usa o comando ERT no IRTOS, é diferente no MIRT, e ERT e fornece a base de dados, fornece qual é a estrutura da função de resposta ao item que a gente quer. Ele tem mecanismos diferentes de estimação, aqui a gente está usando que é o próprio do LTM, e o número de pontos de quadratura é o número de valores que a gente vai usar para aproximar a integral de uma normal 01 por uma soma que nem um histograma. Então a gente chama isso ponto de quadratura. Então eu estou dizendo que são 20 pontos de quadratura, então de menos 4 a 4 ele constrói esses pontos de quadratura para aproximar uma normal por um histograma. Tá? Aqui no LTM poderia ter várias outras opções, tipo bilog. Mas então é isso, com isso ele vai estimar dois parâmetros. Quando o modelo tem dois parâmetros, é o A e o B. Tá? E aqui nesse ele usa o método EAP para estimar os tetas. E aí tem que fornecer os parâmetros, a base de dados e parâmetros dos itens. E dizer que a distribuição da proficiência é normal. Nesse caso vai ser a altura. Aqui o head, vocês sabem, mostra os seis primeiros valores, os 6 primeiros indivíduos no caso. E o plot IRF, Item Response Function, e eu coloco os parâmetros dos itens, aí ele vai fazer a plotagem de todos os itens aqui juntos. E aí a gente vê que alguns itens realmente discriminam mais, estão mais em pé, outro aqui que está bem deitadinho, então discrimina muito pouco. Então aí a gente tem a caracterização de todos os itens juntos. O normal é a gente ter um gráfico para cada item, mas para ficar mais fácil visualizar todos juntos, então a gente tem essa opção. Tem outros programas que também mostram todos coloridos e tem outras funções, então é bem flexível aí. Uma outra coisa bem importante de apresentar para análise ainda dos itens é a função de informação do item. Então, função de informação do item, em português, ou Item Information Function, em inglês, e os programas normalmente usam a sigla em inglês, claro. Então, são estimados os parâmetros, após estimados os parâmetros dos itens, podemos construir sua função de informação, ou função de informação de Fisher, que é o nome que se vê nos cursos de inferência, que nos mostrará em que região o item será útil para a estimação das proficiências. Então, o item que é fácil, está no lado esquerdo da escala de proficiência, ele vai ser muito importante para estimar proficiência de pessoas naquela área. Ele vai ser muito pouco útil para estimar proficiências muito altas. Assim, o contrário. Então, um item que é muito difícil, ele vai ser muito útil para estimar proficiências altas e nada útil para estimar proficiências baixas. Tá? Essa função de informação do item, ela é muito usada na escolha dos próximos itens nos testes informatizados, ou testes adaptativos, como a gente chama. Então, se eu quiser fazer o plot, é só usar esse comando no R, que é o plot IIF, e coloco os parâmetros dos itens, label igual a true, para botar os labels aqui dos itens. Então ele vai botar essas curvinhas muito parecidas com a normal, tipo aqui está a função de resposta do item em azul, e em vermelho está a função de informação do item, tá? Em vermelho. Parece simétrica, mas não necessariamente ela é simétrica, tá? Mas boa parte fica desse tipo aqui. Então tem esse item aqui que ele é muito útil
para estimar proficiências em torno da média, do zero. Tá? Já tem esse item aqui, por exemplo, que é muito mais útil para estimar a proficiência em torno do 1. E pouca contribuição ele vai dar para quem tem proficiência em torno do zero ou até abaixo. Então, a função de informação do item ela é muito útil porque ela diz, olha, esse item vai ser útil para estimar proficiências nessa região aqui e pouco útil em outras regiões. Origem da função de informação do item. Para quem já viu os cursos de inferência, lá se chamou de função de informação de Fisher. Então, a função score, ou score function, formalmente é a derivada parcial em relação a θ do logaritmo natural da função de verossimilhança, que é chamada função score, uma variável aleatória com média zero. Então, ela tem média zero, essa variável aleatória. É uma função score, função dos dados, portanto, uma variável aleatória. É por isso que ela é representada aqui com a letra maiúscula. Então, se eu pegar o valor esperado da derivada com relação a θ, que é o parâmetro do log da função, e aí, na hora que eu faço o desenvolvimento, o valor esperado da função score dá zero. E a variância da função score é definida como sendo a informação de Fisher. E aí, então, a informação de Fisher já que a esperança é zero, então fica a esperança do quadrado apenas, porque a variância é esperança do quadrado menos o quadrado da esperança. Mas já que a esperança é zero, então fica só a esperança do quadrado. Então, é integral do valor ao quadrado vezes a f de x dx. Tá? Então é isso. E a gente tem como provar que a informação de Fisher também pode ser escrita como menos a esperança da derivada segunda do log da função. Tá? Então são duas formas de escrever, usando a primeira derivada ou usando a segunda derivada com valor negativo. Para exemplificar, isso aqui foi feito com o programa Bilog, mas a gente tem outros aqui do programa do R, em que a gente tem a função de resposta do item. Nesse caso, o A deu 2.044, o B menos 1.583 e o C próximo de zero. Então, ele é um item fácil. O B dele é menos 1,5 aproximadamente. Então, ele vai ser muito útil para estimar proficiências nessa região de menos 2 e menos 1. Percebo que o B está bem no meio aqui. Tá? Ele não é nada útil para estimar proficiências lá entre 1 e 2, por exemplo. Então, esse é o papel da função de informação do item. Tá? Aqui tem um outro item que já é bastante difícil. E a função de informação do item está concentrada ali entre 2 e 3, que é no entorno do valor de B sempre. Ele não dá informação nenhuma para estimar proficiências aqui embaixo. Vejam, a função de informação abaixo do zero, ela não concentra nada. Então, ela realmente não dá informação para estimar proficiências no lado negativo da escala. E, por fim, a função de informação do teste. Então, a função de informação fornecida pelo teste é simplesmente a soma das informações fornecidas por cada item que compõe tal teste. Na verdade, a função de informação do teste é como se fosse o produto, o log do produto das funções individuais, mas o log do produto é a soma dos logs e fica uma expressão exatamente assim. A informação do teste é igual à soma das funções de informação de cada item. Se a gente quiser plotar no R, plot total information function, e aí fornece os parâmetros do item, porque ele precisa da estimativa de todos os parâmetros do item para construir a função de informação.
Então a gente percebe que nesse caso aqui, que é a função da altura, tem muito pouca massa do lado esquerdo, abaixo de zero. Mas acima do zero tem muito mais massa. Então na verdade é como se essa questionário de altura fosse muito mais apropriado para alturas elevadas do que para alturas pequenas, baixas. Abaixo da média, tem pouco instrumento, poucos itens para medir isso. Ok? Então, nesse caso, eu precisaria de mais itens para estimar bem alturas baixas. E a forma da função de informação é diverso, depende dos itens lá, das funções de informação de cada item. Esse é um outro exemplo, esse é um outro exemplo. Isso aqui foi obtido com R, esse com R, esse aqui com o bilog múltiplos grupos. E essa linha vermelha, ela está associada ao erro padrão, o erro padrão que se espera em cada nível da escala. Então, no entorno do zero, que é esse valor aqui, espera-se um erro padrão baixo, mas para valores extremos espera-se um erro padrão elevado. Então, isso tudo, na verdade, está associado à função de informação do teste. Vocês sabem que a função, a variância de uma variável é o inverso da informação de Fisher. Então, isso tudo, a variância está associado à informação. Bom, e aí nós temos alguns modelos e suas devidas referências, o ano que foram publicadas. No caso, modelos normais de 1 e 2 parâmetros, foi por Lord em 52. Pouco depois veio o modelo também normal, junto com o modelo normal de 3 parâmetros. Depois Rasch em 1960, Rasch é um modelo logístico de um parâmetro só. Depois Beerbaum em 68 apresentou a relação e passou da ogiva normal para a logística. Depois tem os modelos com categorias. Bock foi um modelo de resposta nominal. E aí também que foram apresentados por Endrich, Master, Murak. Depois Bock e Asimov, que trabalharam na verdade com processo de estimação, quando a gente tem vários grupos juntos, tipo o quinto ano, o nono ano e o terceiro ano, são grupos distintos. Tavares, na verdade foi minha tese, eu trabalhei com dados longitudinais, onde o mesmo indivíduo é avaliado várias vezes ao longo do tempo. Por exemplo, tem várias avaliações que o indivíduo a cada 2 anos ele é avaliado. Então, a proficiência dele, eu tenho mensurações do mesmo indivíduo ao longo do tempo. E são mensurações correlacionadas. Então, essa estrutura de dependência, de correlação, tem que ser levada em conta no processo de estimação dos parâmetros dos itens e também das proficiências. É isso, tem muita coisa ainda para falar e vamos falar nas próximas etapas.